Meu nome é Ana Paula, e durante muitos anos, antes de alguém me chamar de doutora, antes de eu entrar em um tribunal de cabeça erguida, antes da toga, antes do respeito, eu catava lixo para sobreviver. Eu não começo essa história com orgulho. Eu começo com verdade. Porque houve um tempo em que o cheiro do lixo fazia parte da minha pele, da minha roupa, da minha existência. Eu sei o que é acordar com o corpo doendo de frio. Eu sei o que é sentir que você deixou de ser uma pessoa e se tornou apenas mais uma sombra invisível. E houve noites em que eu deitei no chão frio de uma calçada, encolhida, tremendo, pedindo a Deus, não me deixa morrer esquecida. Talvez você esteja me ouvindo agora se sentindo pequena, invisível, cansada demais, achando que sua vida não tem mais saída, que ninguém te vê. Se for assim, fica comigo até o fim dessa história. Porque o que eu vou te contar é sobre o que Deus faz quando tudo parece perdido. É sobre como ele enxerga valor onde o mundo enxerga lixo. Eu nasci na periferia de uma cidade grande. Minha mãe me teve muito jovem, tinha apenas 17 anos. Meu pai foi embora cedo, antes mesmo de eu aprender a chamar por ele. Cresci só com minha mãe. Ela acordava antes do sol para trabalhar em casa de família. Voltava exausta, com o rosto marcado pelo tempo e pelas preocupações. Havia dias em que ela sorria, tentando fingir que estava tudo bem. E havia dias em que o silêncio dela dizia tudo, sobre contas atrasadas, sobre o medo do amanhã. Às vezes tinha comida na mesa, às vezes não tinha nada. E quando não tinha, a gente aprendia a ficar quieta. Não porque não doía, mas porque reclamar não enchia o prato. Minha mãe me ensinou que dignidade também é saber resistir em silêncio. Na escola, eu gostava de estudar. Os livros eram o único lugar onde eu sentia que podia ir além daquela realidade dura. Mas eu faltava muito, por falta de roupa, por fome, porque a vida estava pesada. Teve uma professora, Dona Marisa, que um dia me chamou e disse: Ana Paula, você é inteligente. Você escreve bem. Não desiste, tá ouvindo? Aquelas palavras ficaram guardadas dentro de mim, mesmo quando tudo desmoronou. Minha mãe adoeceu quando eu tinha 14 anos. Foi rápido e cruel. Primeiro uma tosse, depois falta de ar, depois fraqueza. O diagnóstico veio como um soco. Câncer avançado. Os meses seguintes foram dolorosos. Eu via minha mãe definhar dia após dia. Ela tentava sorrir, dizia que eu ficaria bem. Mas a gente sabia. Em poucos meses ela se foi. O silêncio da casa vazia foi uma das coisas mais dolorosas que já vivi. Eu estava completamente sozinha no mundo. Não havia família para me acolher. Não havia casa para voltar. O sistema me jogou em um abrigo, um lugar frio onde você aprende a não confiar em ninguém. Depois de alguns meses sem explicação, me disseram que eu teria que sair, que não havia mais vaga. Eu tinha 15 anos e fui morar na rua. A primeira noite foi num banco de praça. O frio era intenso, mas pior era o medo. Medo de homens, de violência, de não acordar no dia seguinte. No começo eu achava que seria temporário, mas a rua tem um jeito silencioso de te engolir. Ela tira o nome, a história, a identidade. Aos poucos você vai perdendo o senso de quem você é. Quando a fome apertou de verdade, eu comecei a catar lixo. Primeiro com vergonha, depois com desespero, por fim com resignação dolorosa. O barulho dos sacos sendo rasgados, o cheiro forte, o olhar de desprezo das pessoas, tudo isso vai ficando gravado na alma. Havia dias em que eu sentia nojo de mim mesma, e havia noites em que eu perguntava se Deus ainda sabia o meu nome. Foi ali, no meio do lixo, que minha fé começou a nascer. Eu não tinha igreja, não tinha Bíblia, mas eu tinha Deus. E eu falava com ele como quem fala com o último amigo que sobrou. Eu contava tudo. O medo, a fome, a solidão, a vergonha. Eu perguntava por quê. Eu chorava. Eu gritava em silêncio. Teve um dia que nunca vai sair da minha memória. Estava chovendo, uma chuva fina, gelada. Eu estava suja, com frio ou com fome, exausta. Sentei na calçada molhada, abracei meus joelhos e chorei como uma criança perdida. E ali, tremendo, eu falei com Deus: Deus, se a minha vida for ser só isso para sempre, me leva. Eu não aguento mais. Mas se ainda existir um plano, eu preciso de um sinal, nem que seja pequeno, porque eu estou no fundo do poço. Naquele mesmo dia, uma mulher se aproximou de mim.
Ela não desviou o olhar. Ela olhou para mim como se eu fosse uma pessoa de verdade. E me chamou filha. Fazia tanto tempo que ninguém me chamava de filha. Filha, você está com fome? Aquilo me desmontou. Só consegui acenar com a cabeça, chorando. Ela estendeu a mão. Vem comigo. Aquela mulher se chamava Lúcia. E ela foi a primeira pessoa que Deus usou para mudar minha história. Ela me levou a uma igreja pequena, me deu comida quente, banho, roupa limpa. E mais importante, me deu dignidade. Ela me tratou como uma pessoa, com respeito, carinho, amor genuíno. Quando terminei de contar minha história, ela disse: Ana Paula, Deus tem um plano para a sua vida. Se você quiser mudar, eu vou te ajudar. Não vai ser fácil, mas você não está mais sozinha. Lúcia me arranjou um lugar para dormir nos fundos da igreja. Me ajudou a voltar a estudar. Me arranjou trabalho, primeiro na limpeza, depois numa padaria, depois como auxiliar de cozinha. Não era muito, mas era honesto. Era o primeiro passo de volta para a vida. Voltei a estudar aos 16 anos. Trabalhava de dia, estudava à noite. Havia dias de cansaço imenso, dias em que pensava em desistir. Mas toda vez que esse pensamento vinha, eu lembrava. Lembrava da calçada molhada, do lixo, da fome, das orações. E eu dizia: eu não voltei até aqui para morrer no meio do caminho. No ensino médio, algo plantou uma semente na minha vida. Escrevi uma redação sobre justiça social. O professor escreveu: Ana Paula, você tem um senso de justiça muito forte. Já pensou em trabalhar com isso? Aquela frase ficou ecoando. Justiça, direito, defesa. Uma noite ajoelhei e perguntei a Deus: é loucura sonhar grande demais? É loucura eu, que catava lixo, sonhar em ser advogada? E veio uma resposta, uma certeza que se instalou no meu peito. Não fui eu que te tirei do chão para te devolver pequena. Eu decidi fazer direito. Me preparei por um ano. Trabalhava, estudava, dormia pouco. Quando o resultado saiu, meu nome estava lá. Tinha passado numa universidade pública federal, mas entrar foi só o começo. Permanecer foi a verdadeira batalha. Eu não me encaixava. A maioria dos colegas tinha estudado em escolas particulares, tinha pais advogados. Eu tinha um caderno velho e uma caneta. Ficava na biblioteca até fechar. Trabalhei como faxineira, atendente, auxiliar. Estudei de madrugada incontáveis vezes. Chorei sozinha no banheiro da faculdade, no ônibus, no quartinho da igreja. Ouvi que eu não pertencia àquele lugar, que aquele mundo não era para mim. Mas eu lembrava de onde Deus tinha me tirado. E isso me dava força. Cada prova era precedida de oração. Cada semestre era um milagre. Porque aquilo não era só esforço meu. Era a mão de Deus me sustentando, abrindo portas, enviando ajuda. Quando faltava dinheiro para ônibus, aparecia um bico extra. Quando faltava material, aparecia alguém compartilhando. Quando ia reprovar, aparecia um professor disposto a ajudar. Não era sorte, era provisão divina. O dia da minha formatura foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Quando chamaram meu nome e eu recebi aquele diploma, chorei. Olhei para aquelas palavras bacharel em direito e me vi. Vi a menina que dormia na rua, a adolescente que catava lixo, cada lágrima, cada oração. Lúcia estava na plateia, chorando também. Chorando de orgulho, de gratidão a Deus. Mas a história não terminou ali. Deus ainda não tinha terminado comigo. Depois de formada, trabalhei como advogada. Mas algo inquietava. Um sonho que parecia impossível: magistratura. Ser juíza. Muitos riram quando eu contei. Disseram que magistratura era para quem tinha estrutura. Mas eu tinha algo que dinheiro não compra: fé e experiência de que Deus faz o impossível. Orei intensamente. Jejuei. Entreguei aquele sonho nas mãos de Deus. Estudei como uma louca. Acordava às 4 da manhã, estudava antes de trabalhar, na hora do almoço, à noite até tarde. Abandonei tudo que não fosse essencial. Houve momentos de desânimo. Momentos em que achava que nunca ia conseguir. Nesses momentos, eu conversava com Deus. O Senhor me trouxe até aqui. Se pode fazer tudo isso, pode fazer isso também. Eu confio. Fiz a primeira prova, reprovada. Chorei, mas não desisti. Segunda prova, passei para a segunda fase, não para a terceira. Chorei mais, mas continuei.
Terceira prova, senti uma paz durante toda a prova. Como se Deus dissesse: agora é a hora. Quando o resultado saiu, procurei meu nome tremendo. E ali estava, na lista de aprovados para a magistratura. Caí de joelhos ali mesmo. Chorei como aquela menina da calçada que pediu a Deus um sinal, mas agora chorava de gratidão. Porque Deus tinha feito o impossível. Tinha pegado uma menina que catava lixo e a transformado em juíza. Não tinha lógica. Era puro milagre. Lúcia chegou. Nós choramos juntas, abraçadas, louvando a Deus. Naquela noite, voltei ao lugar onde catava lixo. Fiquei ali parada, relembrando. E falei em voz alta: eu estava aqui. Mas não fiquei aqui, porque Deus tinha um plano maior que o meu chão. Hoje eu entro em tribunal usando toga. Sou chamada de doutora, de juíza, mas eu nunca esqueço de onde vim. Nunca esqueço o lixo, a rua, a fome, o medo. Porque foi ali, no lugar mais baixo, que Deus me encontrou. Foi ali que ele decidiu escrever uma história de redenção, de transformação, de milagre. Eu fui catadora de lixo, mas nunca fui lixo para Deus. Nunca fui invisível. Nunca fui esquecida. E você também não é. Se você está no fundo do poço agora, eu quero te dizer: Deus não se assusta com o seu chão. Ele olha para você e enxerga potencial, futuro, propósito. Ele faz do improvável um testemunho. Ele transforma a dor em força. Ele transforma lixo em tesouro. A sua história não terminou. Pode parecer que não há saída, mas quando você está no fundo, a única direção possível é para cima. E Deus é o mestre em recomeços impossíveis. Se essa história tocou você, se inscreve neste canal. Aqui a gente compartilha histórias reais de fé, de milagres, de superação. Deixa um comentário. Conta sua história. Eu leio todos. E eu oro por cada pessoa que passa por aqui. Você não está sozinho. Você nunca esteve. E você nunca estará. Deus te vê. Deus te conhece. E Deus tem um plano. Um beijo no seu coração. E até a próxima história de fé.